você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoite. Super Deboni, o Super da Família. Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. O nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Algo que li dias atrás. Nem nos piores pesadelos, quando a pandemia começou, os médicos que estão há 14 meses na linha de frente poderiam imaginar que um ano depois o Brasil estaria contabilizando mais de 400 mil mortos. Em 8 de agosto do ano passado, o país ultrapassou a barreira dos 100 mil óbitos. Nos meses seguintes, vivemos a ilusão de que o pior havia passado. Mas veio 2021 e com ele as novas cepas, o colapso hospitalar e a multiplicação de mortos. 200 mil em 7 de janeiro, 300 mil em 24 de março e 400 mil em 29 de abril. Agora já são mais de 400 mil óbitos no Brasil. Médicos e especialistas usam a mesma palavra em relação ao futuro da pandemia. Incerteza. A vacina é a aposta para evitar que se confirmem as previsões de que o Brasil pode chegar a 500 mil mortos até junho e a 1 milhão antes do final do ano. Médicos e especialistas recomendam não baixar a guarda diante da sensação de que a pandemia terminou. Neste caso, o medo é bom conselheiro. Temos de continuar usando máscara, álcool em gel e evitando aglomerações. Fizemos essa abertura mais no sentido ilustrativo. O enfoque do nosso programa de hoje é outro, mas que se refere à pandemia do coronavírus. É o preparo das colônias espirituais para receber vítimas do coronavírus. De acordo com o médium Divaldo Franco, as colônias espirituais foram comunicadas em setembro de 2019 de que a Terra passaria nos próximos meses por uma imensa provação, ou seja, semanas antes de o coronavírus se espalhar pelo planeta. E que todas as comunidades precisariam estar preparadas. Assim,
iniciou o processo de socorro às vítimas, marcado com o aviso sonoro de um clarim, algo que só ocorreu em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Quando começaram a surgir oficialmente as vítimas por volta de janeiro de 2020, colônias como Nosso Lar e Redenção começaram a se preparar para acolher as vítimas da calamidade, revela Divaldo. Ele conta que todas as comunidades espirituais de cada país ficaram em alerta. Ainda de acordo com o médium, socorros espirituais começaram já quando a doença era considerada uma epidemia. Dessa forma, como enfermeiros espirituais, os trabalhadores dessas colônias passaram a se adaptar para serem o melhor suporte de auxílio. Em outras palavras, o ombro amigo para a carga emocional, momentos de dor e incompreensão de quem chega e ainda não possui o esclarecimento necessário. Nós convidamos para o nosso programa de hoje o psicólogo Flávio Alberto Weber, que é do Centro Espírita Terezinha de Jesus. Esse é o enfoque que nós vamos dar hoje com relação ao programa Lagoa Debate desta segunda-feira. Flávio, muito boa noite. Obrigado pela sua presença, gentilmente atendendo ao nosso convite, no sentido de participar aqui do Lagoa Debate. Boa noite, Ademar, ouvintes e telespectadores da Lagoa. É um prazer muito grande estarmos aqui para contribuir, na medida do possível, dentro das nossas limitações, com essa compreensão, né, desse momento que você referia na abertura, é histórico e único para a nossa humanidade. Então estamos aqui para atender essa proposta de tentar esclarecer aquilo que possa ser útil para os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem. Pois é, o aspecto que me chama a atenção, Flávio, conforme o médium Divaldo Franco, as colônias espirituais foram comunicadas em setembro de 2019 de que a Terra passaria nos meses seguintes, nos próximos meses, por uma imensa provação. Isso semanas antes de o coronavírus se espalhar pelo planeta. Algo assim como antevisto. É necessário nós termos, então, Ademar, e principalmente aqueles que nos acompanham nesse momento, alguns conhecimentos, algumas premissas básicas. Então vou procurar fazer aqui um breve arrazoado para que as pessoas possam se situar. A doutrina espírita, ela nasce a partir desta pesquisa feita no século XIX por um professor estudioso extremamente capaz chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, né, no seu pseudônimo. E ele nos traz o estudo e o conhecimento do mundo espiritual de uma forma nunca antes, né, proposta por ninguém. Então, esse conhecimento veio através de uma publicação, após uma investigação exaustiva, em 18 de abril de 1857, que foi publicada por ele como o Livro dos Espíritos. Esse livro contém 1019 perguntas sobre os mais diversos assuntos. E uma das grandes dificuldades que ele, como ser humano, procurava entender, é como era a vida após a morte. Como isso era possível? Ele já começa na primeira pergunta perguntando o que é Deus. Ele não pergunta quem é, porque quem é pode ser alguém. Ou o que é, que pode ser uma coisa. E ele parte de um princípio, então, que todos nós somos espíritos imortais. Não foi um estudo que veio através, né, de uma investigação própria, mas de fenômenos que ocorriam na Europa, em várias partes do mundo, aonde mesas flutuavam, giravam em um único pé, formulavam batidas, e as pessoas se divertiam com isso. Mas quem era extremamente curioso queria saber o que provocava isso. Ficou conhecido como
o fenômeno das mesas girantes. A partir desse fenômeno, se constatou que ali o que provocava isso eram inteligências extracorpóreas e que se diziam espíritos, pessoas que já haviam vivido na Terra, e eles estavam ali por autorização para mostrar ao homem uma realidade que ele suspeitava, que as religiões tradicionais o informavam, mas sem saber muito com detalhes o que era essa vida após a morte. Então ele faz um estudo muito profundo de toda essa realidade e publica essa obra. Lá na primeira questão, que é Deus, os espíritos responderam: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É dado ao homem conhecer Deus, o homem um dia verá Deus, e tantas outras questões que vieram a partir dessas investigações com as pessoas que tinham essa capacidade de promover o fenômeno, os chamados médiuns, por ele definido assim. Então, para responder uma única pergunta, eram formuladas essa mesma questão para vários grupos. Algumas tinham questões, 800 respostas diferentes. Ele analisava, reunia, descartava e nos trazia aí sim um conceito que era mais racional pela teoria que ele propôs da universalidade do conhecimento. Uma pessoa pode estar enganada, mas 1000 pessoas ao mesmo tempo é mais difícil, né? Então, em várias partes do mundo haviam trabalhadores, médiuns, e ele cunhou o termo espírita. Ele criou, não existia esse termo, para definir aqueles que praticam o espiritismo. Então, o espiritismo é uma ciência que estuda as relações entre a nossa vida física e o mundo espiritual. É uma filosofia porque nos responde às perguntas básicas de todos nós: quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é a vida, o que é a morte, qual o sentido das coisas. Existe um mundo espiritual, sim. Os espíritos que se comunicaram, como eu disse, de forma espontânea, passaram a dar comunicações em várias partes do mundo ao mesmo tempo, foram alvo de investigação. Foram separados em grupos, colocados ali por ele, classificados como espíritos de ordens diferentes. Não é porque a pessoa morreu que vira santo ou se transforma, né? Todos nós vamos um dia experimentar a volta ao mundo espiritual. E existem espíritos bons, maus, inteligentes, sábios, espíritos mais atrasados. Então ele vai nos dizer de uma forma muito particular que a Terra é um dos mundos habitados do universo. O nosso planeta é um dos inúmeros, incontáveis mundos onde existe a vida. E que a vida se divide entre vida material, quando estamos em espírito ocupando um corpo, e uma vida espiritual, quando estamos fora dele. Então, este céu que nos é apresentado, ou o inferno, são ideias muito vagas que foram trabalhadas por ele. Lá no mundo espiritual existem então cidades. Ali você citou, né, a colônia do nosso lar, que fica na região do Rio de Janeiro. Como existem outras aqui no Rio Grande do Sul, a colônia de São Pedro. Em cada cidade nós temos um mundo análogo espiritual, da onde vêm os espíritos encarnar ou desencarnar, né, voltando para aquele lugar. Nós vamos ter então nesses mundos espirituais, por mais abstrata que essa ideia seja para nós, o espírito é tão real quanto nós estamos aqui nos vendo. O mundo para eles, e foi para nós também, porque nós viemos do mundo espiritual, que é outra informação básica que o espiritismo nos apresenta. Somos espíritos imortais. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, para atingirmos a perfeição. Uma perfeição relativa. Cada existência significa para nós uma página no livro que nós vamos escrevendo da nossa caminhada, da nossa trajetória. Como assim uma perfeição relativa, Flávio? Porque a perfeição absoluta só a Deus pertence. Então nós temos um limite para chegar, o máximo, e senão nós todos seríamos Deus. Só existe um ser perfeito, né, absoluto, inteligência suprema, que é Deus. E de lá para cá somos criações, né? Então nós vamos entendendo cada etapa da nossa
caminhada evolutiva como uma proposta para conhecer a lei divina e praticá-la. Lá no mundo espiritual, nós temos também hospitais, temos casas, né? As pessoas têm momentos de lazer, estudam. Então, no Nosso Lar, quem lê a obra Nosso Lar, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de um médico chamado André Luiz, vai entender isso que eu estou dizendo. Ele também se surpreende porque ele era um ateu, não acreditava em nada depois da morte, mas ele se vê no mundo espiritual depois de uma doença, onde ele acaba morrendo numa cirurgia na região abdominal, que se pressupõe ser um câncer, né? Ele nunca suspeitou ou nunca quis entender o que seria a vida depois da vida física, porque a morte, na verdade, não existe. A morte é um fenômeno em que nós somos desalojados da nossa casa para morar em outra casa, que é o mundo espiritual. Então, lá no mundo espiritual, nós temos pessoas como nós, trabalhando, estudando. Não existem necessidades materiais como alimentação, então o trabalho é todo imaterial. E, naturalmente, a ocupação dos espíritos é diferente. Mas, quando há o fenômeno da desencarnação, todos nós somos assistidos. Existem equipes que vão nos acolher na volta ao mundo espiritual. E quando nós temos já adquirido esse mérito para o auxílio, nós somos levados para essas regiões onde somos tratados, esclarecidos, onde somos consolados também, porque a gente, né, respeita muito a dor das pessoas que vêm perdendo, né, o convívio mais direto com seus familiares. Como é dolorida essa separação. Somos solidários e queremos, né, abraçar fraternalmente todas as pessoas que nos ouvem nesse horário e que tiveram essas perdas durante a pandemia. Mas se uma pessoa vai e aqui 5 ficam chorando, lá uma pessoa fica com ausência de 5, porque a gente se apega, gosta. Eu choro por 1, ele chora por 5, por 6, por 20 que ficaram. E a nossa readaptação, ela é gradual. Nós temos, quando aqui na Terra, uma mudança na perspectiva da vida. Nós não vamos ter lembranças de onde nós viemos, quanto nós já vivemos, quem nós fomos ou éramos. Nós começamos a cada encarnação do zero. Isso é importante para nós exercitarmos o nosso livre-arbítrio. As escolhas que nós devemos fazer devem ser a partir de quem realmente nós somos. Porque se tivesse tudo num roteiro escrito, seria muito fácil e até mesmo não teria sentido, né? Seríamos apenas seguidores de um livro que já foi escrito por outra pessoa. Não seríamos autores da nossa história. Então lá, sim, as pessoas já sabem o que vai acontecer aqui. Podemos citar, por exemplo, o próprio Chico Xavier, né? Que era um médium extraordinário e que quando surgiu o rádio, as pessoas se admiraram tanto, houve um impacto extraordinário naquele momento da história da humanidade. Que fantástico, como é que uma pessoa lá tão longe, né, fala e eu consigo ouvir por essa pequena caixinha. E o Chico dizia, olha, daqui a um tempo você não vai só ouvir, você vai ver. Como assim? As pessoas vão entrar aí dentro dessa caixinha? Não, os espíritos estão dizendo que não só vamos ouvir, mas vamos ver. Então, eles já tinham no mundo espiritual desenvolvido as tecnologias que são trazidas quando nós reencarnamos intuitivamente. Esses gênios, que são chamados assim, seres de inteligência diferenciada, trazem do mundo espiritual as informações necessárias para desenvolver os avanços da humanidade. Eles sabem, sim, com antecedência, porque vêm de lá as informações. Conseguem antever. Conseguem. Os espíritos têm essa capacidade. Kardec pergunta, como é que os espíritos podem saber do futuro, né? Se há uma lei de liberdade, você não tem um destino, você é livre para fazer o teu destino. Mas eles dão uma informação interessante. Se você está no alto de um monte, digamos que você está numa estrada viajando, lá na serra, tu tem toda a visão da estrada até o fim daquela descida. E você enxerga um caminhão desgovernado andando, você pode
pensar, a qualquer momento vai dar um acidente. E até pode dizer para alguém ao lado, olha, aquele caminhão lá vai capotar. Porque a pessoa está descendo em alta velocidade, talvez com algum problema mecânico, e você já deu a informação de se ela acontecer. Vai dar tragédia, não é assim? Então os espíritos, pela inteligência, os espíritos evoluídos, pela capacidade que eles têm de olhar para a realidade de modo mais profundo, eles já prevêem certas coisas. Como determinadas providências são adotadas por eles para que o progresso da humanidade se dê de uma forma mais rápida, porque já estamos sendo orientados pelo mundo espiritual desde a época de Kardec, que são chegados os tempos, né? Tem uma obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição extraordinária, todas são maravilhosas, mas essa começa assim: são chegados os tempos preditos para a grande transformação da humanidade. Ditosos serão aqueles que trabalharem na seara do Senhor sem nenhum interesse. Então eles já estão nos dizendo exatamente isso, né? Que nós precisamos melhorar, progredir. A nossa intelectualidade, a nossa inteligência avançou de uma forma inimaginável. Nós viajamos agora até para outros planetas, mas ainda somos pessoas que temos dificuldade de respeitar o nosso vizinho, de amar aqueles que moram na nossa casa, de cuidar da vida que está ao nosso lado, da natureza, das árvores, da vida em si. Então nós precisamos avançar nesse quesito. Moralmente nós estamos ainda muito comprometidos, muito atrasados. Então essas situações que estão acontecendo para a transformação da humanidade são aquelas lições que nos são administradas de uma forma mais dolorosa, sim, mas necessária. Se você toma lá, né, quando está no hospital a medicação e ela não faz efeito, vai uma mais forte. O procedimento vai sendo cada vez mais incisivo. Daqui a pouco é uma injeção dolorosa, mas é aquela que vai te curar. Então se evita a dor de todas as formas, mas quando ela é necessária, ela vem para nós como oportunidade de pensar, de refletir. Então quando nós falamos em pandemia, vamos falar nela não como uma tragédia, mas como uma providência necessária para mudarmos principalmente a forma de pensar, de sentir e de entender a própria vida. Porque quem passou por essa experiência, você me relatava, não é, Ademar? Ela é transformadora, né? Exatamente. A Marina Moreira, nossa diretora, está acompanhando o nosso programa, elogiando pelo conteúdo, salientando ser um ótimo programa. O que chama a atenção dela, e dentro daquilo que colocou nesse seu arrazoado, Flávio, a separação dói nos dois mundos. É uma via de mão dupla. Porque nós, quando estamos aqui em missão, nós vamos tendo os nossos afetos, reencontrando as pessoas que nós amamos. E é natural que quando nós voltamos, nós vamos reencontrar lá aqueles parentes que já foram antes, aqueles amigos, mas ficam aqui o nosso amor, o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, né? Dependendo da situação que nós estamos vivendo. E a readaptação também leva um tempo. É sempre para nós uma surpresa a volta, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer. E tu imagina o seguinte, que tu está dormindo na tua casa e quando tu acorda tu está em outro lugar. É sempre um impacto. Como isso? Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Tem uma mensagem que há muito tempo eu li, eu achei extraordinária, de uma criança, né, falando sobre o que significava partir. Ela dizia assim: eu imagino que não é igual quando nós dormirmos no sofá, a gente está tão cansado, e o pai chega e nos leva nos braços até a cama, e no outro dia eu acordo na cama. E eu nem percebi que alguém me levou. Isso é a morte. Isso é a morte. Impressionante. O nosso boa noite a Iris Moraes, que está acompanhando o nosso programa. Assunta D'Ameto, também acompanhando o nosso Lagoa Debate. A Maria de Lourdes Dalanhese sempre acompanha o nosso programa. Quem mais aqui? O João César Alves Moreira, nosso grande amigo. Boa noite, João César. Obrigado pela companhia.
A Ivete Bertier, obrigado também pela audiência, acompanhando aqui o Lagoa Debate. Narci Dondé, da mesma forma, acompanhando o Lagoa Debate. Isa Andrade, o Vicente Durigon, cumprimentando o Flávio pela sua brilhante exposição. Quem mais está nos acompanhando aqui? A Luciana Camargo, da mesma forma, destacando a qualidade do assunto, elogiando, enaltecendo o assunto que está sendo explorado no programa. Andrei Giliane Lisboa, boa noite. Muito bom o programa. Nena Mello, muito boa noite, muito bom o programa. Eda Hoffman Paim, muito bom. Toda esta gente ligada com a Lagoa FM, Lagoa TV, acompanhando o Lagoa Debate desta segunda-feira, contando com a participação do psicólogo Flávio Alberto Weber, que é do Centro Espírita Terezinha de Jesus. Flávio, quem são as vítimas do coronavírus? Segundo o Divaldo, as mortes estão ligadas à lei de causa e efeito. Ou seja, estão ligadas a questões do passado ou consequências de ações sem cuidado. Em outras palavras, o caso de uma pessoa que não seguiu os cuidados sanitários, se contaminou e realizou a passagem. Estamos sempre colhendo nesta vida processos curativos que se acumulam ao longo da nossa existência de aproximadamente 40 mil anos. Mas nos cabe focar nessa vida, a gratidão à vida, com fé, amor e esperança. Divaldo, ele vai nos dizer então, e até para nós entendermos, né, que todos nós temos uma vida física transitória. Alguém tem uma dúvida se o presidente vai ser esse ou aquele, se o dólar vai subir ou vai baixar, se a soja vai continuar elevada, se chove ou não. Mas uma certeza todos temos, que ninguém vai ficar aqui para sempre. Por mais longa que seja a nossa existência, um dia ela vai acabar, a existência física. E quais são as formas de acabar essa existência? Basicamente, uma morte natural, pelo esgotamento dos órgãos. A pessoa pode morrer dormindo, né? Pode ter um colapso, um infarto e partir de uma hora para outra. E a gente viu extraordinárias histórias, né, de pessoas que estavam trabalhando, até mesmo apresentando programa de rádio e partiram. Pessoas que... Eu conheci uma pessoa que foi me procurar para me atender, que ela foi consultar o psiquiatra dela. Ela fazia muitos anos um tratamento psiquiátrico e o dia que ela chegou no consultório, ele abriu a porta, pegou a mão, cumprimentou e teve um infarto e desencarnou ali. O psiquiatra. O psiquiatra. Né? Então, a morte é um fenômeno extraordinário que todos nós já temos experiência dela, porque nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós vamos É um fenômeno indecifrável? Não é indecifrável. Não é? Não, é um fenômeno natural. Uhum. É um fenômeno natural. Ele pode acontecer por uma doença ou por um acidente. São as questões que tiram, né, do espírito a sua casa, o seu corpo. Nesse sentido, Ademar, nós temos lá no Livro dos Espíritos uma orientação de Kardec sobre isso, né? Tem hora certa a pessoa para morrer? Ele chega a perguntar, a pessoa morre antes da hora prevista? E os Espíritos dizem que não. Né? Se não é a hora da pessoa partir, ela não morrerá, a não ser que ela tire a própria vida. Que ela encurte a sua existência aí pelos cuidados, né, precários, pela sua falta de interesse em se proteger. Então, se você se expõe a um risco desnecessário e você morre, a tua chegada no plano espiritual não é dentro do prazo previsto, você antecipou. E isso tem um nome, suicídio. E quando nós vemos a realidade... E aqui um parênteses, sim. Desculpe interrompê-lo, Flávio. Pois não. A esmagadora maioria luta desesperadamente para viver.
Como explicar essas pessoas que acabam praticando o suicídio? O suicídio, Ademar, ele é compreendido pela doutrina espírita, né, sobre um tema bem elaborado por Kardec, o desgosto da vida. E o desgosto pela vida, segundo os espíritos, pode ter origem, primeiro, na falta de fé. A falta de fé em Deus e na vida futura. Segundo, pela saciedade e a ociosidade. Então, quando nós não nos sentimos importantes, úteis, quando não nos sentimos pessoas dignas, pode nascer, né, pela falta de um interesse maior, esse desgosto pela vida. Quando nós temos demais, as coisas perdem o sentido. Imagina que você gosta muito de uma determinada, né, alimentação, um prato especial, um churrasco, que é tão comum. Mas você não consegue comer churrasco de manhã, de tarde e de noite, né? Por mais que você goste. Agora, se tu começa a comer churrasco de manhã, de tarde e de noite, chega um momento que tu não aguenta mais. E ele se torna até algo, né, que nos incomoda, né, nos deixa muito mal. É a mesma coisa. Tem pessoas que não conseguem mais ter sabor pela vida, porque tem demais. Isso tira a vontade de viver. Há muitas, né, teorias psicológicas que vão colocar o suicídio como um fenômeno, né, que é impressionante. Nós falamos da Covid, mas nós a cada 40 segundos temos uma pessoa tirando a vida no mundo. Por quê? Falta de sentido, de uma fé que a sustente, que dê para ela uma direção. Então, do ponto de vista espírita, né, o suicídio é um ato contrário à lei divina, com severas consequências para quem vai. A pessoa sofre muito no plano espiritual quando chega, né, por esse expediente, seja direto ou indireto, porque há o suicídio em que a pessoa deliberadamente tira a vida do seu corpo, pensando em se matar, mas a morte não chega, o corpo morre, o espírito não. E aquela angústia, aquela dor, aquela culpa, aquele mal-estar, tudo o que provocou essa decisão se multiplica centenas de vezes depois da morte. Além de todo o objetivo frustrado, que era acabar com a dor, tirando a própria vida, imaginando que não existia mais nada, que o melhor era fugir. Então nós temos assim fatores múltiplos que explicam psicologicamente esse comportamento, que nós não vamos entrar aqui até pelo tempo, né? Mas a pessoa que tem depressão, a pessoa que tem uma instabilidade, se chama labilidade emocional, a pessoa que está desprovida de recursos internos para suportar as frustrações é mais suscetível a ter ideias suicidas. E nós, então, temos essas três possibilidades de voltar. Uma delas é a doença, como é o coronavírus. E o que os espíritos nos dizem é que antes de nós nascermos, eu, você, nós já sabíamos quanto tempo nós teríamos para ficar aqui na Terra. E quando soar esse tempo esgotar, alguma coisa acontece já planejada naquele momento em que estávamos pensando em vir para cá. A gente chama isso de planejamento reencarnatório. Se você ia voltar por um acidente, se você ia voltar por uma morte natural ou por uma doença, que pode ser a Covid, que pode ser um câncer, que pode ser um infarto ou qualquer outra comorbidade. Então, há um tempo para nós ficarmos na Terra. E esse tempo é relativo à missão que cada pessoa tem o seu ciclo. Tem um ciclo. Imagina, Ademar, que você contrata um pintor para pintar a tua casa, né? Ele vai te dar um prazo. Olha, eu preciso um mês para fazer isso. Mas se for para pintar um prédio, precisa mais tempo, né? Então, nós temos uma missão. Conforme a missão, é o tempo que a gente tem disponível para fazer isso. Nós podemos ter uma missão de trabalhar no meio de comunicação e desenvolver isso durante 50, 60, 70 anos. Então nós vamos ter todos os recursos físicos para ir em frente. Quando chegar esse momento, nós desencarnamos. Em casa, no trabalho, em qualquer ambiente, nós vamos voltar para o mundo espiritual. Isso não é uma tragédia. Nós temos que desmistificar a morte. A morte para nós não é um castigo, não é uma punição. Nós espíritas entendemos a morte como uma libertação. Nós estamos voltando para casa, a Terra, uma escola, o internato, onde fomos matriculados
para exercitar o amor, o bem, para aprender determinadas lições. E quando terminar o tempo da escola, nós voltamos. Se eu fui aprovado ou reprovado, eu vou ver depois, né, fazendo um balanço da minha vida, se eu aproveitei bem esse tempo aqui. Então nós, claro, temos dor, temos saudade, nós sentimos muito a perda de quem nós amamos, porque ainda temos a ilusão de que a vida é esse corpo, é aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo, e a vida é muito mais do que isso, né? Isso nós aprendemos. Então o Divaldo está dizendo que as pessoas que estão desencarnando pelo coronavírus já sabiam, já tinham no planejamento deles reencarnatório a informação que eles voltariam por uma doença. Há casos, sim, de exposição desnecessária, e se a pessoa voltar, ela voltará com essa consciência de culpa. Puxa vida, eu pedi tantos anos para ficar na Terra e acabei precipitando a minha volta, então não consegui terminar a minha missão, vou ter que voltar para concluir, como o pintor que fez toda a pintura externa, mas esqueceu de pintar o beiral da casa. Deixou fora, vai voltar para fazer só o beiral. E assim são as diferentes encarnações, umas mais curtas, outras mais longas, que depende do que você fez ou deixou de fazer, você tem que concluir. Enquanto não concluir, volta. Flávio, o clarim que soou nas colônias espirituais foi semelhante, de acordo com Divaldo Franco, com o que aparece no filme Nosso Lar. Sim. Foi o aviso da chegada de quem realizou a partida em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Em conclusão, o momento, Flávio, é muito delicado, com imensa carga de dor, mas precisa ser ressignificado nos corações, buscando em primeiro momento a aceitação do ocorrido. Em seguida ocorre o início do processo de cura e reconstrução. Como assim, Flávio, ressignificado nos corações? Como eu estava dizendo, se nós olharmos a morte do ponto de vista materialista, a vida não tem sentido. A pessoa lutou tanto, sofreu tanto, trabalhou tanto e agora teve que partir e deixou tudo para trás. Mas quando nós vemos a morte do ponto espiritualista e principalmente do ponto de vista espírita, nós entendemos ela como o retorno de quem já cumpriu a sua tarefa, da pessoa que está voltando para casa depois de uma longa, viagem, que pode ser de estudos ou até de lazer, depende do caso. Então nós não podemos olhar a morte como uma tragédia, como uma punição, como se Deus estivesse escolhendo nos castigar, porque acima de tudo também aprendemos ali que Deus é infinitamente bom e justo. Deus não está como aquele ser para julgar, condenar, para punir as pessoas. Deus é um Pai amoroso, nós aprendemos. Ele é todo amor, todo bondade. Então esse é o significado, né? Quando você leu ali, tantas pessoas partiram pela Covid. Todos os dias as pessoas partem por doenças diferentes. Sejam doenças cardíacas, o câncer, outras comorbidades, como nós falamos. O que nos chama a atenção nessa pandemia é que as pessoas estão voltando mais rápido. Nós temos aí uma causa única para milhares, milhões de desencarnações. Na Segunda Guerra Mundial nós tivemos em torno de 60 milhões de pessoas que voltaram muito rápido para o plano espiritual. Você imagina, dentro de um planejamento, aqui em Lagoa Vermelha, em outros hospitais, nós temos uma capacidade para receber as pessoas que chegam doentes. Lá no mundo espiritual também. Nós temos que ser recebidos, acolhidos, são equipes que vêm nos buscar, não é um só. São equipes montadas para acolher as pessoas que morrem. Uma casa espírita, por exemplo, é considerada um posto de socorro no mundo espiritual. É o primeiro lugar para onde são levadas as pessoas que desencarnam para depois irem às cidades espirituais. E quando há 1 ou 2 ou 3 desencarnes, há uma organização, mas quando vão ser, como agora, no mês 22? Então são equipes que têm que se multiplicar, que têm que trabalhar para fazer isso. Receber, consolar, orientar essas pessoas. A Segunda Guerra Mundial, só lá na bomba de Hiroshima, quantas pessoas morreram num instante, num segundo.
Então esses espíritos que já têm essa capacidade de perceber os acontecimentos, claro que se preparam, porque o mundo espiritual é muito mais organizado do que nós. Não existe nada de improviso, tudo é planejado, articulado de uma forma extremamente competente, mas acima de tudo humana e amorosa, né? É assim que esse clarim, esse alerta soa, quando as equipes precisam se reforçar, se organizar para fazer o seu trabalho, Ademar. Nosso boa noite a Josemar Candeia, acompanhando o programa, elogiando o Flávio, definido como excelente. Sirley Shi, definido o programa como muito bom. Bernardo Dalmina, boa noite. Ótimo programa. Flávio, parabéns pelas explicações. Renata Biasi, excelente programa. Alexandre Augusto Franceschi, nosso boa noite, o boa noite dele, os cumprimentos ao Flávio. Quero ver o que ele acrescentou mais aqui. Flávio, dizem que a história se repete, e nesse contexto, a história pode se repetir de maneira negativa. Estamos, então, passando por um momento difícil, como foi a gripe espanhola, e daí no Espiritismo, essa situação de calamidade poderia ter acontecido há 10 anos atrás, como há 10 anos para frente, ou seja, era para acontecer isso? É o questionamento que faz o Alexandre Augusto Franceschi. Cada movimento nosso, Alexandre, cada escolha nossa tem uma repercussão. E é importante nós pensarmos, né, que nas leis divinas existem leis soberanas, imutáveis, como imutável é Deus. Entre elas nós temos uma lei chamada Lei de Liberdade. Todas as nossas ações vão encontrar uma repercussão. Uma palavra que eu diga agora, um pensamento que eu manifeste, vai movimentar outros pensamentos e gerar outras respostas. Então não existe um prazo definido para que nós recebamos esses apelos do mundo espiritual, do próprio Criador, para a nossa evolução. Depende das nossas escolhas. Se nós tivéssemos aprendido já as lições que deveríamos aprender com a gripe espanhola, nós talvez não precisássemos agora experimentar novamente um flagelo destruidor. Isso vem para acelerar o nosso progresso. A própria guerra é uma consequência, né, da falta de amor das criaturas. E nós vamos perceber então, Ademar, que não são castigos divinos, são oportunidades de repensar. Vamos olhar a pandemia por um outro lado. Quantas coisas boas aconteceram a partir da pandemia? A pandemia não é algo bom, é uma tragédia. Sim. Mas a consequência para muitas pessoas, ela tem sido positiva. A ressignificação da própria vida, dos seus valores, das famílias. Há quanto tempo a gente não via caminhando pela rua pais e mães saindo juntos com seus filhos, brincando? Pais levando seus filhos nos parques, nas escolas, quando elas permitiam ainda isso, ou quando foi possível agora retornar. As famílias começaram a se conhecer, porque cada um ia para o seu lado, trabalhava e não tinha tempo para nada. Nós vemos quantas profissões se aprimoraram, a tecnologia, a forma de comunicação, e quanto valor nós estamos dando para um abraço, para um aperto de mão, para a solidariedade. Quantas almas generosas vêm se movimentando para ajudar aqueles que passam fome, aqueles que estavam sem trabalho. Começamos a olhar com mais carinho um pelo outro. Começamos a deixar de lado as nossas querelas, as nossas intrigas, pensando, puxa vida, o que isso vai trazer de bom para mim? Amanhã eu posso ser eu que estou lá no hospital, ou aquela pessoa, e será que isso não toca o nosso coração? Então, cada vez que a gente vê o irmão nosso partindo, ele deixa uma mensagem para nós. E essa talvez seja a grande lição da Covid. Pensa na tua vida, o que é importante, o que te define como ser humano. Olha para o que você faz e vê que sentido tem nisso. E veja que, queira ou não, acredite ou não, a tua vida hoje aqui é transitória. A vida espiritual é eterna, mas nós não ficaremos para sempre. Que legado eu quero deixar?
Como eu quero ser lembrado pelas pessoas que me conheceram, pelas pessoas que ficarão aqui. E como eu quero chegar do outro lado. Com que consciência eu estaria nesse momento se fosse convidado a retornar à pátria espiritual? Estaria pronto, preparado? O que me falta para isso? Então essa é a questão, Alexandre, né, e os nossos ouvintes, telespectadores, que nós devemos pensar. Tempo é muito relativo na espiritualidade. Os acontecimentos, né, eles se dão sempre de forma muito organizada e muito bem articulada. Nunca são acontecimentos improviso. E se nós olharmos a pandemia com muito mais profundidade, vamos pensar que não veio a pandemia é consequência das nossas escolhas. Não é algo que nos foi jogado aqui na Terra. É algo que os espíritos previram pelo nosso comportamento. A forma como nos relacionamos com a nossa natureza, ela está dizendo muito isso. Somos ainda muito predatórios, né, insensíveis para com a vida que nos cerca. E os vírus, as bactérias, elas são alimentadas também e transformadas pelo nosso pensamento. Cada um de nós é como uma usina geradora de luz ou de escuridão. E essas emanações espirituais que vão para a atmosfera têm um poder, sim, de modificar não só as nossas moléculas orgânicas, a nossa estrutura física, mas o mundo e a vida à nossa volta, né? Transformando aquilo que poderia ser inofensivo em algo muito grave. Então, por isso que os vírus se manifestam e se modificam a todo momento, porque eles são também bombardeados pelo nosso pensamento. Muitas vezes um pensamento de ódio, de rancor, um pensamento muito egoísta, né, voltado para os seus interesses, para a sua vaidade. Tudo isso interfere na nossa qualidade de vida. E essa lição, a pandemia, está nos trazendo essa grande oportunidade de repensar os nossos conceitos, os nossos valores e a nossa própria existência, Ademar. Flávio, como o mundo espiritual está lidando e auxiliando a Terra diante desse período de pandemia? O que o coronavírus está realmente significando para a humanidade? O que a doutrina espírita tem a nos dizer nesse momento, Flávio? Ao lado de cada dor há um consolo. Nada que nos acontece é por acaso. Ninguém está só e desamparado. A nossa vida, Ademar, ela é muito significativa, tem um valor inestimável. Nós chegamos sós para essa nova existência. Nós temos que atravessar o portão da maternidade. E para voltar à espiritualidade, temos que atravessar o portão da sepultura. Nós chegamos sós, nós voltamos sós, mas nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos sempre amparados, acolhidos por alguém que nos ama e nos quer bem. Então esses seres que estão deixando a Terra, estão todos eles juntos com os seus benfeitores, seus amigos, aqueles que lhes querem bem. Naturalmente, dentro do grau de evolução e do mérito de cada um, experimentando as experiências que podem despertar a sua consciência, mesmo que elas sejam experiências dolorosas. Nunca nós vamos encarar a realidade do mundo espiritual como definitiva. Ela também é mutável, é passageira. Assim, não existe um inferno para onde nós vamos ir e ficar para sempre lá. E não existe um céu ocioso para onde vão as pessoas ficando numa vida contemplativa, que seria um verdadeiro inferno também. Nós vamos sempre ter oportunidades de crescimento, de aprendizado. A doutrina espírita, ela nos mostra que devemos ter esperança, fé, que a nossa bondade e todo o bem que nós podemos fazer é o grande tesouro que nós levamos para o mundo espiritual. E quem pratica o bem, quem leva o amor no coração, não tem por que temer. Então muitos têm a dúvida, né? Como será que está essa pessoa? A resposta vem como viveu essa pessoa. Como você viveu, será também o teu retorno na pátria espiritual. Então vamos ter esperança, vamos orar por essas pessoas, porque a doutrina espírita também nos convida a isso, falando que a oração é um grande recurso que nós temos para o nosso auxílio e para aqueles que nós amamos.
O nosso boa noite, a Nena Melo. Ela está formulando uma pergunta, em seguida vamos colocar aqui ao Flávio esse questionamento. Rosiane Andrade aplaudindo o conteúdo do programa. Ivete Bertier destacando, excelente programa. O Alexandre Augusto, que já destacamos anteriormente, cumprimentando o Flávio pela entrevista, pelas considerações que são muito bem explicadas, muito bem detalhadas. Quem mais? Júlia Elisa cumprimentando o teor do programa. Leoni Alfino Franklin, muito bom o programa. Miriam e Juliano Farineia, cumprimentando também o programa. Geraldo Ferri, excelente. Temos aqui a Elezeni Moreira também cumprimentando o programa. Dimorvan Barreto, da mesma forma, cumprimentando o teor do programa. A Nara Lúcia de Caseiros, destacando sábias as palavras, muito bom para refletir. Cleonice Simeone, excelentes colocações, muito aprendizado, parabéns Flávio. A Cilce Lorande também cumprimentando pelo programa. Qual é o questionamento aqui que eu gostaria de fazer e que foi encaminhado pela Nena Melo? Pergunta a Nena, verdade que o espírito sofre se a pessoa for cremada, Flávio? Essa é uma resposta muito relativa. A volta para o mundo espiritual, como nós falamos, ela será uma experiência única para cada pessoa. Existem relatos de espíritos que, pelo apego exagerado às coisas do mundo, pela dificuldade de amar, de perdoar, também sofrem lá a prisão ao seu próprio corpo. Então, algumas situações, a cremação pode gerar esse desconforto, mas vamos pensar sempre na misericórdia divina. Deus, que é amor e bondade, não vai nos abandonar nas horas mais difíceis da nossa existência. Sendo a morte um fenômeno natural, nós podemos experimentar, não só na cremação, mas em qualquer situação, essas dificuldades no retorno. Nunca serão para sempre e não serão insuportáveis, serão momentos de aprendizado. Se nós precisarmos, dessas experiências, nós as teremos como oportunidade de também nos melhorar. Então a cremação é algo hoje praticado e vem crescendo, em várias cidades, tem muitas oportunidades para mudar essa questão também ambiental. E a gente tem que aceitar e respeitar as decisões de cada um. Então cada ser humano deve se preocupar não com a morte, mas com a sua vida. Se a sua vida for significativa, for sempre uma vida dedicada ao bem, procurando se corrigir e se melhorar, não tema nenhum tipo de morte e nem também nenhum tipo de sepultamento ou cremação. Fique em paz e tenha sempre confiança, que Deus é amor, acima de tudo. Flávio, um questionamento final, já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Qual a visão espírita de publicações que teriam previsto a pandemia de coronavírus no mundo? Os autores foram realmente inspirados pela espiritualidade? Tato Savi, da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, comenta da obra A Realidade de Madu, que vem causando debates por descrever a atual realidade do mundo ainda em 2014. Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. De acordo com a obra, o vírus só penetrava em corpos com vibração incompatível com o amor ao próximo. É uma questão que nós já ouvimos, Essa obra é cercada de polêmica. E, na verdade, como nós falamos, se nós acreditássemos em destino, poderíamos ter uma obra que dissesse exatamente o que iria acontecer e quando acontecer. São realidades, que nós temos que questionar. Nós temos o nosso livre-arbítrio e essa pandemia poderia nem ter acontecido.
Cada decisão nossa vai implicar na vida do outro. E essa é a grande reflexão que devemos fazer. Devemos pensar nesse sentido. Esse momento, imagina, Ademar, uma única pessoa lá do outro lado do planeta, na China, teve a capacidade de transformar um planeta inteiro. Uma única ação. Alguém que resolveu fazer alguma coisa que talvez estivesse habituado. E isso gerou essa transformação global em bilhões e bilhões de recursos necessários, em milhões de vidas que partiram. Uma única decisão. Assim, se uma decisão inconsequente pode trazer tanta dor, se uma única pessoa amar com toda a força do seu espírito, pode transformar também essa terra. Então façamos da nossa vida não uma tentativa de acertar, de prever. Coincidências podem acontecer. E as obras, essa é uma obra de ficção, o próprio autor diz isso, não foi uma inspiração. Mas algumas coisas até a gente fica pensando, interessante. Não é uma previsão, não é uma profecia, é uma obra de ficção. E essa ficção traz realidades que podem acontecer. Pode acontecer, uma guerra não pode acontecer. Nós vemos aí toda essa dificuldade de entendimento entre americanos e chineses, entre o governo brasileiro e a China. Daqui a pouco alguém pode criar uma fantasia dizendo que no ano de 2022 a China resolveu bombardear o Brasil por causa de uma crítica do governo. Bom, se acontecer, vai ser uma coincidência, não é uma previsão, porque não existe nada que esteja escrito nesse sentido. Então vamos nos focar sempre no bem. Imaginar que se o vírus pode se espalhar, a bondade é muito mais poderosa. E o amor pode nos curar, sim, de muitos males. A questão de você, por ser uma pessoa boa, por estar no caminho do bem e estar assujeitada de qualquer doença, é mito. Não é porque a pessoa é religiosa, porque a pessoa é espírita ou é católica, que ela não vai adoecer. Não é porque ela tem fé, ela não vai adoecer se ela tomar os cuidados necessários. E nós ainda não temos respostas também para o coronavírus, Nós temos muitas teorias. É muito interessante porque pessoas de uma mesma família acabam um contaminando e o outro não. Vivendo na mesma casa, juntos, nem separando as suas camas. Onde está a explicação científica? Ainda não temos. Então, como nós podemos ser tão precisos para dar respostas? E, aliás, essa é algo que a gente tem observado muito nas redes sociais. Se coloca uma afirmação ali, muitas pessoas não questionam aquela realidade, mas elas têm respostas para tudo. Se falar de economia, ela responde. Se falar de política, ela sabe. Se falar de medicina, ela tem também seus conceitos. Nós talvez precisamos nos posicionar de uma forma mais humilde, aceitando o que o outro diz, ouvindo e aprendendo com ele, Nós não somos sabedores de tudo, nenhum de nós. Precisamos estar sempre querendo aprender. Então, eu não vejo como esse livro seja algo que possa ser profético. É apenas um livro, só isso, O Rafael Accorsi definindo como muito bom o programa. Obrigado, Rafael. A Cleonice Simeone encaminhou um questionamento aqui, mas já tocamos nessa questão, mas só em respeito a Cleonice, vamos apresentar aqui o questionamento. Gostaria de saber se a pessoa que morreu consegue ver e sentir a dor de seus familiares pela sua partida. Nós abordamos isso aí. Consegue sentir, ver, mas consegue também perceber o seu amor, receber as suas preces, fica feliz com a sua força e a sua coragem de continuar levando adiante a sua missão, a honrando, inclusive, nesse sentido. Então não é só a dor que eles percebem, o amor também. Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa, foi muito importante. Bom, prova está as muitas manifestações, as várias manifestações de elogios, enaltecendo suas explicações, tudo aquilo que colocou ao longo do programa Lagoa Debate desta segunda-feira. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Repito aquilo que disse na abertura.
prontamente, gentilmente atendeu o nosso convite no sentido de participar do nosso programa, Flávio. Eu que agradeço a gentileza desse convite e estar com vocês aí por alguns minutos, né? Tão bom esse tema, tão instigante que nós nem vemos o tempo passar, né? E teríamos horas e horas para falar desse assunto que é uma das nossas paixões também, né? Pelo bem que nos faz, pelo sentido que dá à nossa existência. Então quero te cumprimentar, Ademar, e a produção, a toda a equipe da Lagoa, pelo convite e pela sensibilidade de trazer esse assunto à pauta, né? Aos ouvintes queridos, que nos elogiaram, e não tomamos para nós nenhum elogio. A doutrina espírita é a que nos inspira e a ela nós rendemos todos os elogios, né? A esse Deus que é Pai de todos nós, independente de sermos dessa ou daquela religião, que nos fez todos irmãos. Nós queremos, então, agradecer e até nesse minuto final deixar também uma mensagem. O nosso apelo. Ademar, o mundo precisa tanto de amor. Vamos amar mais, orar mais, compreender mais, tolerar mais. Vamos realmente tirar lições da nossa vida. Há tanta dor, há tanto sofrimento. Há tantas pessoas que choram nesse momento, precisando apenas de um abraço, sem poder receber. Nunca deixe de abraçar quem você ama, nunca deixe de perdoar aqueles que estão ao teu lado. Somos todos filhos de um mesmo Pai, estamos no mesmo barco. Vamos remar para o mesmo lado e vamos buscar construir um mundo novo, esse mundo regenerado, aonde o bem prevaleça e aonde o mal fuja envergonhado. Muito obrigado. Que maravilha. A Cleonice Simeone lamentando ter perdido parte do programa. Que pena, né? Boa noite também a Franciele Fiorentin, aplaudindo o programa pela sua essência, pelo seu conteúdo. Gisele Reck também cumprimentando Flávio aqui pela presença em nosso programa, com explicações, com considerações tão importantes, tão interessantes. E continuam chegando aqui muitas mensagens, mas infelizmente nós estouramos o horário do nosso programa. Queremos agradecer aos ouvintes da Rádio Lagoa FM, aos telespectadores da Lagoa TV que estiveram nos prestigiando nesta noite de segunda-feira, em que contamos com a participação do psicólogo Flávio Alberto Weber, do Centro Espírita Terezinha de Jesus. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite. Você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoite. Super Deboni, o Super da Família.